Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, nos ampare. E é uma alegria muito grande estar aqui no Fabiano de Cristo, nesta casa de oração tão querida que nos traz tanta paz, tanta luz e saudade de todos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare nessa jornada que estamos enfrentando. A conversa de hoje vai ser baseada nesse livro de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, Segue-me, no item de mãos no bem. No livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta aos espíritos qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Os espíritos respondem: vê Jesus. Então, uma resposta simples: Jesus. Então, Jesus é o guia e o modelo da humanidade. Mas o que vem a ser o modelo? Modelo é aquilo que nós procuramos seguir, que nós procuramos fazer da mais próximo possível. Por exemplo, quando nós vamos fazer uma roupa, uma blusa, um vestido, uma calça, nós temos um molde. O molde nós colocamos ele em cima do tecido e cortamos o tecido o mais próximo possível desse modelo, desse molde. Quando nós vamos ao dentista, ele tira o molde das nossas arcadas e o dentista vai fazer o aparelho de acordo com esse molde, o mais próximo possível, para que tenhamos um aparelho que vai nos satisfazer. Então, para o que é Jesus, então? O que é esse modelo? É uma pessoa exemplar que serve de padrão a ser seguido. Essa é a definição no dicionário. Então, o que é isso? É um modelo exemplar que tem um padrão a ser seguido. Jesus, ele é o exemplo para nós. Ele teve o padrão de vida, o padrão de conhecimento, o padrão de vivência que nós devemos nos esforçar para atingir, para chegar a esse modelo. E guia. Então, quando nós vamos sair para um lugar que nós não conhecemos, nós nos utilizamos de um guia. Ou um guia rodoviário, que antigamente eram aqueles mapas que a gente ia seguindo, hoje coloca na internet, que vai dizendo exatamente o caminho que nós devemos seguir. E Jesus, então, é o nosso modelo que nós devemos nos esforçar para alcançar, e o guia. Mas está nos guiando para onde? E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus veio nos conduzir ao Pai, ao nosso Pai, a Deus. Então, ele veio nos mostrar o caminho que vai nos levar ao Pai. E Pai significa aqui para nós a felicidade de termos conquistado todas as virtudes que vão nos fazer sermos um espírito puro. Então, ele está nos levando nos mostrando o caminho para que nós possamos alcançar essa perfeição relativa. Então, se Deus nos colocou Jesus como modelo e guia, então nós devemos nos esforçar por seguir. Quando Paulo estava indo para Damasco, no deserto, perto de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E Jesus lhe disse: por que me persegues? E Paulo disse: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu faça? E hoje, como é que nós estamos vivendo? O que é que Jesus quer que nós façamos? O que é que ele espera de nós? Do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 5, o Espírito de Verdade nos diz o seguinte: amai-vos, espíritas, somos nós, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo.
Então Jesus, o Espírito de verdade, veio nos dizer para nós nos amarmos e nos instruirmos. Amai-vos e instruí-vos. Jesus nos pede para amar e instruir, 2 verbos. Emmanuel, no livro Consolador, psicografado por Chico Xavier, nos diz que são necessários desenvolver 2 asas para que o espírito alcance os mundos celestes. Há uma asa da sabedoria e outra é a asa do amor. Então, como nós precisamos desenvolver essas 2 asas, a da sabedoria do amor, a sabedoria e a do amor, para que vai nos aproximar do modelo que nós temos para a humanidade que Deus nos enviou. No livro Renúncia, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Alcione, ela vem mostrar que ela estava estudando o Evangelho e ela colocou uma síntese desse conhecimento do Evangelho. Ela diz que a mensagem do Evangelho ela precisa ser conhecida e meditada, sentida e vivida. Então, lembrando de Emmanuel, as 2 asas que nós devemos conquistar. A asa da sabedoria, que nós vamos conquistar através do estudo e da meditação. E a asa do amor, que nós vamos conquistar através do sentir e viver. Com o estudo e a meditação, nós desenvolvemos a capacidade de discernir, de perceber, de distinguir, de conectar logicamente as partes, desenvolvemos a inteligência e alcançamos a sabedoria. Nós devemos estudar criando uma rotina de estudo, nos disciplinando. A primeira necessidade é disciplina. Disciplinarmos as nossas vidas, colocarmos diariamente o tempo, reservar esse tempo para o estudo. 15 minutos, meia hora, 1 hora, isso vai depender. E vamos estudar o quê? Jesus é o nosso modelo e guia. Então nós devemos estudar o Novo Testamento, estudar Jesus. O que ele fez, o que ele falou, o que ele vivenciou, os exemplos dele, as parábolas que ele ensinou, os sermões que ele fez, estudar tudo aquilo que ele vivenciou. Nós também devemos estudar a doutrina espírita, os livros básicos da doutrina espírita. E também estudar as leis, os livros que vieram auxiliar e complementar todos esses ensinamentos. Então, são os livros psicografados por Chico Xavier, Divaldo Franco, por todos essa biblioteca tão vasta que nós temos, e fazer delas o nosso livro de cabeceira. Estudar, conhecer a vida de Jesus, os apóstolos, as passagens, tudo, e conhecer o Novo Testamento, conhecer o Espiritismo, conhecer a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno, que vão nos nortear, que vão nos mostrar o caminho que nós devemos continuar seguindo, e estudar as outras obras também, que vão nos auxiliar na compreensão dessas mensagens. E nesse momento que nós estamos vivendo, o estudar é muito importante. Nós temos um tempo maior, porque ao estarmos em isolamento, nós temos que adequar a nossa vida a criar essa rotina de estudo. E estudar só vai adiantar? Não. Só o estudo não, porque muitas vezes nós estudamos, nós aprendemos, nós sabemos e fazemos disso só um motivo por orgulho. Olha, o versículo tal, o capítulo tal, e só falamos assim. E aí, o que é que diz nessa pergunta do Livro dos Espíritos, número tal? O que diz esse versículo dessa passagem do Evangelho? Nós só sabemos repetir, mas não conseguimos ainda colocar em prática. Então, só estudar não é importante, não é só isso que importa. É preciso também meditar. E na meditação, ela vai nos ajudar a interiorizar esses ensinamentos. E Haroldo Dutra nos fala
que meditação ele coloca como contemplação. Porque e aí mais uma disciplina e uma rotina. Porque aprender a acalmar o coração, a limpar a mente, aí já é um exercício já bem grande. Então o Haroldo nos coloca que é para nós fazermos uma prece, reservar aquele horário, fazer uma prece, deixar a água fluidificada do lado, ter o corpo bem relaxado, bem tranquilo, esvaziar a mente, relaxar o corpo, ter uma aguinha fluidificada do lado, respirar profundamente e aí começar a lembrar do que estudou, das passagens do Evangelho. Começar a lembrar daquilo que estudou durante o tempo de estudo, lembrar de Jesus, do que ele fez, das passagens, das parábolas, e ir lembrando tudo isso. E ele coloca que depois de uns 10 ou 15 minutos, a gente começa a sentir a presença dos amigos espirituais que nos auxiliando. Mas para isso nós temos que ter essa rotina, nós temos que nos disciplinarmos para conseguirmos ter, primeiro, para manter esse horário certinho, manter essa condição interior de esvaziamento, de tranquilidade, de calma, para que nós possamos perceber a presença da espiritualidade. E quando nós conseguimos, os espíritos benfeitores que estão do nosso lado vão começar a nos inspirar, a vir ideias da nossa mente, a nos mostrar caminhos que a gente não tinha pensado, mostrando outros lados que a gente não tinha percebido com o estudo. Então, quanto mais nós vamos estudando, mais vai se tornando fácil para os espíritos virem nos mostrando, porque é uma parceria. Os espíritos estão nos ajudando, mas nós temos que ter a bagagem. Se nós não tivermos a bagagem, eles não podem fazer muita coisa. Então nós temos que ter essa bagagem espiritual para que os espíritos possam nos auxiliar. Então a meditação, ela nos abre para receber a inspiração de Deus. Então estudar é uma atividade ativa. Então nós estamos lá estudando, nós vamos ao encontro desses ensinamentos, nós vamos atrás desses conhecimentos. Então nós vamos bater, nós vamos agir, nós vamos procurar. E a meditação é uma atividade passiva em que nós acalmamos o coração e vamos nos colocar de maneira passiva para nos relaxarmos, para que nós possamos a inspiração dos espíritos benfeitores. E através dessas inspirações, dessa meditação, que nós vamos conseguindo interiorizar esses ensinamentos de Jesus, interiorizar todos esses conhecimentos que vão nos auxiliar. Então, nós agindo assim, estudando, tendo todos os dias, reservando 15 minutos para o estudo e 15 minutos para a meditação, ao final de um tempo, nós vamos ter tantas horas de estudo e de meditação, que isso vai nos auxiliando, vão nos fortalecendo mais espiritualmente. É melhor estudarmos todos os dias um pouquinho do que estudarmos umas 10 folhas de uma vez e depois ficarmos uma semana sem ler. Então, o importante é isso, estudar um pouquinho todos os dias. Que aí nós vamos estar desenvolvendo a asa da sabedoria. Agora, a asa do amor, nós precisamos sentir e viver. Sentir e viver. Então, do Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da caridade como Jesus entende? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, isso vem nos mostrar que nós devemos ter o nosso sentimento evangelizado, sentir o mais próximo possível da maneira como Jesus sentia, como Jesus sente. Então, aproximarmos o nosso sentimento daquilo que Jesus sente. Então, benevolência, o que é benevolência? É bondade. É nós tratarmos com bondade
todas as pessoas, aquelas que pensam como nós e aquelas que não pensam como nós, seja na política, seja nas músicas, de qualquer natureza, daquelas que têm usarmos de bondade aquelas que têm uma orientação sexual como a nossa e tratar de bondade aquelas que têm uma orientação sexual diferente. É nós tratarmos de maneira com bondade aqueles que vivem ao nosso redor e aqueles que são estrangeiros. Aqueles que são brasileiros nós tratamos com bondade, aqueles que são estrangeiros devemos tratar com bondade também. De qualquer pessoa, de qualquer que seja, nós devemos tratar com bondade. Indulgência é misericórdia para com os defeitos alheios. Então nós devemos compreender as pessoas que estão errando. Se nós ficamos só criticando as pessoas, a maneira como que elas fazem, a maneira como que elas vestem, a maneira como que elas agem, e querendo exigir que elas modifiquem de uma hora para outra, de 15, 20 minutos, de um dia para o outro, e nós conseguimos mudar assim, nós conseguimos nos transformarmos assim. Então ter indulgência, ter misericórdia com as pessoas, respeitando o tempo de cada uma, respeitando as necessidades de cada uma. O perdão. Então, quando Jesus nos coloca que era para nós perdoarmos 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa quando ela for nos feita. Então, se nós tivermos alguma coisa, formos oferecermos uma oferenda, fazermos uma oração e nos recordarmos que tem alguém que tem alguma coisa conosco, deixa ali a oferta e vai se reconciliar primeiro com o seu adversário e depois vem fazer a oferta. Então limpar o nosso coração. Então os nossos sentimentos têm que se aproximar dos sentimentos do Cristo. E o que significa isso? Desenvolver a paciência, tolerância, a empatia, a paz, a reconciliação. Nós só vivemos aquilo que nós sentimos. Se eu sou magoada, se eu sinto mágoa no coração, eu me comporto como uma pessoa magoada. Se eu sinto raiva, eu me comporto como uma pessoa raivosa. Se eu trago a paz no coração, eu me comporto como uma pessoa pacificada. Então é isso que é sentir, é educar o sentimento que nós temos e levá-lo cada vez mais próximo do modelo que é Jesus. Então, purificar o sentimento usando a água do Evangelho, usando os ensinamentos do Evangelho. Então, a mensagem de Jesus, ela tem que ser sentida. Nós temos que sentir, é isso que ele está nos dizendo. Viver, então a outra é viver o Evangelho, viver. Então nós devemos sentir e viver. E o que é viver? Modificar os nossos hábitos, as nossas condutas, o nosso comportamento, ter uma mudança de estilo de vida, praticar aquilo que nós estávamos sentindo. Então viver o Evangelho significa a maneira como vamos tratar as pessoas, como vamos nos conduzir nossas atividades. Depois que eu estudei isso aqui, eu comecei a ver que ali na rua Pedro Alexandrino, quando tem naquele biquinho, eles fizeram o asfalto nessa rua e aqui já tinha. Então, eu estava olhando e falei, é isso aqui, ó, como eu me conduzo nas minhas atividades. Eles asfaltaram e ficou uma saliência, ficou um degrau. Se tivessem colocado um pouquinho de terra, tivessem nivelado, tivessem feito com carinho, tivessem asfaltado, não teria aquele buraco aí. Daqui a pouco aquele asfalto já está destruído. Então é a maneira como nós vamos fazer as nossas atividades. É o carinho, é a dedicação que nós fazemos à nossa atividade. É o carinho que nós fazemos à comida. É o amor que nós colocamos nesse alimento. É com carinho que nós limpamos a casa.
é com o carinho que nós plantamos uma árvore, é com o carinho que nós cuidamos dos animais, é com carinho que eu cuido das coisas da sociedade, é com carinho que eu cuido do jardim que é comum, é com carinho, como eu vivo na sociedade, que vai ser determinado por essa vivência no Evangelho, e como eu vivo na minha família. Então, o que o Cristo espera de nós? O Emmanuel tem um livro que chama Estude e Viva. Então, é estudar e viver. Viver é nós trazermos os nossos hábitos, fazermos os nossos hábitos, o nosso comportamento evangelizados. É seguirmos na nossa meta, é servir, fazer aos outros aquilo que gostaria que nos fosse perfeito. Então, o estudar é em grupo, nós podemos estudar em grupo com as pessoas, e até é bom porque um vai ajudando o outro, vai vendo maneiras diferentes. Agora, meditar, sentir e viver é individual, é de cada um de nós. É um trabalho de cada um, é um trabalho diário que não tem testemunhos, que não tem aplausos, e também que é de cada um de nós que devemos seguir. Então, o que Jesus espera de nós? Então, desse livro, De Mãos no Bem, diz o seguinte, Emmanuel nos diz o seguinte: honrai a todos, amai a fraternidade. Sabemos que o Cristo espera por nós, acima de tudo, ao lado dos nossos irmãos na terra. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento difícil, é um momento em que está tudo em evolução, está tudo em movimento, está tudo sendo transformado, e é um momento de muita dor, de muitas lágrimas, de muito sofrimento. E o que o Cristo espera de nós? Ele está junto de nós, ele espera por nós junto dos nossos irmãos na terra. E para nós estarmos juntos com os nossos irmãos na terra, nós precisamos estudar, meditar, sentir e viver. Porque através dessas duas asas é que nós vamos aprender a desenvolver a empatia, a ver que o outro está sofrendo e estender as mãos, a ver que o outro está precisando e acolhê-lo, a ver que o outro está precisando de uma palavra amiga, dá uma palavra amiga, quando estiver precisando ouvir, que a gente ouça. Então, ele coloca ainda que muitas vezes a gente fala que a gente já tentou de tudo e que já fiz de tudo, agora eu não posso mais, agora já desisto. Jesus nunca desiste de nós. Jesus está sempre nos ajudando. Ele não age assim como a gente age. Estamos todos dispostos a ofertar a mão de trabalho no templo do amor fraterno. É isso que nós devemos seguir, que nós devemos fazer. Então, cada momento é um ensejo de estudar de ajudar os nossos irmãos de luta, por amor ao Mestre que nos sustenta. Então, por amor a Jesus, nós devemos nos transformarmos, cada dia uma luta diária para nos aproximarmos cada vez mais dele. Permaneçamos assim, de almas voltadas para o bem positivo e incessante, em nos levantando cada dia, reparemos as dores, as inquietações que nos cercam e ofereçamos mãos cheias de serviço ao Senhor, na pessoa dos outros, guardando a certeza que assim, procedendo, recolheremos dos outros o socorro espontâneo das nossas necessidades. Então, é através do nosso esforço por nos melhorarmos, por cada dia nos esforçarmos por nos tornarmos melhores, é que nós vamos nos aproximando de Jesus, nos aproximando dos nossos irmãos, auxiliando, protegendo, porque Jesus nos aguarda e espera que nós também possamos fazer a nossa parte, porque a parte dele já está pronta.
Então, que nós possamos, nesses momentos de transição que nós estamos vivendo, perceber o tanto que esses conhecimentos de Jesus, da doutrina espírita, nos ajudam a enfrentar essas dificuldades. Quanto que esses conhecimentos e que nós tentarmos nos interiorizar, que isso vai nos ajudar e ajudar o nosso próximo. Quantas pessoas que estão sofrendo por perda de pessoas queridas, nós perdemos muitas pessoas queridas, muitos familiares, aqueles que estão sofrendo, e nós podemos utilizar desses conhecimentos de Jesus, que é e do Consolador prometido, que é o Espiritismo, para auxiliar essas pessoas. E também sendo auxiliados ao mesmo tempo, porque quando nós damos, a primeira pessoa que recebe somos nós. Então, que nós possamos ter coragem, ter forças para nos disciplinarmos nesse estudo, para fazermos a nossa parte, estudando, meditando, vivendo, sentindo e vivendo. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos muita paz, muita harmonia, e pedindo a Deus que em breve possamos todos nós estar reunidos aqui, nesse ambiente de tanta paz. Um abraço a todos, que Jesus nos abençoe.